É possível um time virar uma final de campeonato de 3-0 para 4-3 fora de casa em apenas 45 minutos? Amantes do futebol, preparem-se para relembrar um dos momentos mais marcantes da história do esporte no Brasil. Estamos falando da final do Mercosul de 2000, onde o Vasco da Gama, que era formado por Romário, Euler, Juninho Paulista e Juninho Pernambucano, fez história em uma partida emocionante contra o Palmeiras no estádio Palestra Itália. O Palmeiras, que já havia vencido a primeiro tempo por 3-0, estava confiante e parecia estar no caminho do título continental. Aí o Palmeiras, pimba, 1-0. Palmeiras mete outra azeitona lá, 2-0. Outra pipoca, 3-0. Acaba o primeiro tempo, 3-0 na casa do Palmeiras, no chamado, na época era Parque Antártico. A torcida do Palmeiras já gritando, é campeão. Que qualquer torcida faria, né? Gritando, é campeão, tal, não sei o quê. O Júnior Baiano é expulso. O Vasco com a menos. O Vasco com 10 em campo. Eu não tinha mais nenhuma esperança de acontecer alguma coisa. Quando o Júnior Baiano foi expulso, acabou. Babou. Tornou o caldo, a casa caiu. Aí o Palmeiras meteu um salto alto, que é natural até. Qualquer time faria isso. Né? Eu digo, agora eu comecei a acreditar. Antes eu estava incrédulo. Agora, porque era meio inverossímil. Exato. 3-0 jogando com 1 a menos na casa do adversário. E o Palmeiras ficou pálido. E verde do Palmeiras foi ficando aquele verde desbotado. Os caras foram murchando, a torcida foi calando, um olhava pra cara do outro, olhava pra cara do um. E o Vasco parte pra dentro, o Palmeiras, a bola começou a queimar o pé dos jogadores do Palmeiras. Porque olha que desespero. E que vergonha. Sim. O que você vai contar? O time estava tão tenso que o goleiro, em vez de espalmar a bola pra córnea, ele vai tentar defender. Sim. Só que a bola vinha cheia de veneno. Ela estava bem envenenadinha mesmo. Tinha efeito. E ele espalma. Cai no pé de quem? Do baixo. Do baixinho. Aí, amigo, é Ed. Olha lá. Já tinha até gastado, né, o dinheiro no intervalo do jogo. Já falando, já fazendo os planos com o dinheiro que a gente ia ganhar. E no segundo tempo o Vasco acabou virando, né? Então o Vasco e o Palmeiras sempre tiveram algumas partidas assim memoráveis, né? E aquela lá foi uma que a gente não esquece porque foi muito dolorido perder o título, principalmente na nossa casa. Olha, como clube, o maior jogo da minha vida. O maior? O maior. Eu tenho uma frase comigo que o jogo só acaba quando termina. E tu vai pro vestiário com 3-0 na cabeça, com a torcida toda contrária, jogando no campo dos caras. E você via ali alguns jogadores um pouco já abatidos com o resultado, é difícil você achar, passar pela cabeça. Não, vai dar. Desde o primeiro minuto, mudou o chip, começou a jogar para dentro do Palmeiras, começou a jogar como Vasco, como a gente vinha jogando. O Juninho começou a jogar da forma que ele estava ali para jogar. Foi, depois de mim, claro, o segundo melhor jogador daquele jogo. Depois do terceiro gol, 3-0. Então eles vieram pro segundo tempo já com já ganhamos e não ganharam. Assim que aconteceu. Mas o Vasco não estava disposto a deixar o título escapar. Na segunda etapa, o time carioca, com garra e liderança, iniciou uma virada épica que ficaria para sempre na memória dos fãs de futebol. Foi uma batalha épica entre Palmeiras e Vasco na final do Mercosul. Aos 36 minutos do primeiro tempo, o Palmeiras abriu o placar com um gol de pênalti de Arce. Aquele momento foi um verdadeiro turbilhão de emoções para os torcedores do Verdão. E antes que o Vasco pudesse se recuperar, o Palmeiras ampliou o marcador em um contra-ataque de tirar o fôlego. Tuta chutou, Elton defendeu, mas Magrão aproveitou o rebote e marcou o segundo gol. Foi como um banho de água fria para o Vasco. A confiança do time carioca ficou abalada e os minutos finais do primeiro tempo foram angustiantes para os torcedores do Vasco. E esse pesadelo ganharia contornos dramáticos aos 45 minutos. Tuta recebeu uma bola na entrada da área e rematou no cantinho, sem chances de defesa para Elton. Foi um momento de desespero para o Vasco. Com o placar em 3-0, o Palmeiras colocava as duas mãos na taça. Mas do outro lado estava o time da virada. E a emoção só aumentou quando o segundo tempo começou. Silenciosa e enorme torcida do Palmeiras. E o Marco Aurélio chamou de volta o Paulo Turra, já estava vendo.
O Vasco mostrou uma garra incrível e começou a se recuperar. E quem diria que uma dupla de jogadores seria capaz de mudar completamente o rumo da partida? Estamos falando de Juninho Paulista e Romário. No segundo tempo, eles simplesmente fizeram magia em campo. Vou fazer essa comparação só com o centroavante. Eu falo, quem jogou mais? Eu falo o nome e você responde. Certo. Ele, você fala, eu. Fechou? Então vai ser de várias épocas aí. Então vamos lá. Lewandowski. Eu. Haaland. Eu. Benzema. Eu. Ibrahimovic. Eu. Henry. Pô, claro que fui eu. Ronaldo. Cara, eu vou te falar o seguinte. Eu sabia que tu ia falar esse nome. Esse aí, eu falo eu também. Mas esse aí eu tenho um respeito máximo. Esse é embaçado. Esse eu tiro o chapéu. Edmundo. Tá merda. O Túlio tá aqui, não vou nem falar. Túlio era artilheiro, mas nem se comparava. Renato Gaúcho também. Mas Renato Gaúcho é meu cliente. Atual. Pedro. Em relação a mim? Aos 14 minutos, Juninho sofreu um pênalti e o baixinho não desperdiçou, tirando a diferença no placar. E não parou por aí. Poucos minutos depois, a jogada se repetiu, e novamente, Romário balançou a rede, graças a uma falta cometida em Juninho dentro da área. Mas a situação não era fácil para o time vascaíno. Aos 32 minutos, Júnior Baiano foi expulso e muitos pensaram que isso seria o fim para o Vasco. Mas a equipe continua lutando e aos 40 minutos, Romário arriscou um chute que a bola desviou na zaga, sobrou para Juninho Paulista, que empatou o jogo. E ainda teve mais. Nos acréscimos da partida, Romário aproveitou um rebote de Juninho Paulista e marcou seu terceiro gol no jogo, garantindo a vitória do Vasco por 4-3 e o título sul-americano. Um título que permaneceu para sempre na memória do torcedor vascaíno, como uma das mais épicas viradas do futebol mundial. Se você gostou do vídeo, não se esqueça de deixar o like e se inscrever para ajudar o canal. Isso é o caramba. Tamo junto, família.